nós vamos passear no livro de Ruth. Todo mundo aqui já leu o livro de Ruth inteiro? Conhece a história de Ruth? Amém. Ruth é aquela nora, né? Que o marido morre e a sogra decide voltar para a sua nação e ela junto decide voltar também. E ela fala para a sogra aconselha ela, fica na tua terra, vai com a tua parentela, mas ela decide, fala para a sogra, aonde você for eu irei e o teu Deus será o meu Deus. Então nós vamos falar dessas mulheres. E eu quero te lembrar que nessa noite é uma noite de resgate na minha vida e na sua vida. Amém? E desde já, nós somos mulheres de propósito, né? Aqui é o tema, né? Essa é onde vocês são estabelecidas e fundamentadas. Mulheres mais que vencedoras e vocês são mulheres com propósito. Então eu quero já que você repita comigo. Mulheres que andam em propósito, que vivem em propósito, pode repetir. Mulheres em propósito. Mulheres vencedoras. Elas sabem que toda escolha, que toda decisão tem consequência. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Que as minhas escolhas, que as suas escolhas, que as minhas decisões, as suas decisões sejam decisões sábias. Porque toda decisão, toda escolha tem consequência. E foi o que aconteceu nessa família. O que acontece? Elimeleque, ele é esposo de Noemi. E ele é de Judá. Ele é um judeu. Ele é do povo de Israel. E ele morava em Judá. E Judá, a nação de Israel, ela passa por uma dificuldade. E o que Elimeleque faz? Ele sai da sua terra. Ele sai da sua nação. Ele pega a sua esposa e seus 2 filhos e muda para um outro território. Muda para Moabe. E o que eu quero falar para você? Elimeleque, ele não foi amaldiçoado. Não é errado nós mudarmos de estado, nós mudarmos de cidade, nós mudarmos de nação. Não é errado, desde que Deus esteja nesse negócio. Desde que nós estejamos debaixo da nuvem e do favor de Deus. E Elimeleque, ele tomou uma decisão, provavelmente ele tomou uma decisão pelo sentimento. E eu quero falar para vocês que toda vez que eu, Fabiana, tomei decisões focadas no meu sentimento, eu me dei mal. Porque muitas vezes nós estamos passando por tempestades, nós estamos passando por situações e nessa hora não é momento de tomar decisão. É momento de nós descansarmos e buscarmos o centro da vontade de Deus. Nem sempre, quando o céu está no... Deus, ele é Deus do céu azul, mas ele também é o Senhor do céu acinzentado. Entende? Então, nem toda vez que nós estamos vivendo alguma situação negativa, é para nós tomarmos decisão. Então, as decisões, elas não podem ser tomadas por sentimentos. Elas têm que ser tomadas por propósito. Deus, ele não trabalha por necessidade, em cima de necessidade. Deus trabalha em cima de propósito. Amém? E quando você vai para João 5, nós vemos a passagem que fala de um paralítico. Tem aquela passagem em João 5 do tanque de Betesda. Lá no tanque de Betesda, quando você vai lá ler o capítulo, a Bíblia ela faz questão de falar que nesse tanque tinha várias pessoas enfermas. Tinha cegos, tinha mudos, tinha surdos, outros paralíticos, mas também tinha um paralítico que estava lá esperando o anjo descer, movimentar as águas e se atirar naquela água. Então, muitas pessoas foram curadas quando o anjo descia, movimentava as águas no tanque de Betesda. Mas a Bíblia fala desse paralítico de 38 anos. Só que a Bíblia, antes de falar do paralítico, fala de outros enfermos. E o que acontece? Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode todas as coisas. Só que, eu quero falar, você não ama mais as pessoas do que Deus.
Só que quando a gente lê esse capítulo, a gente entende que Deus, Jesus, ele não trabalha por necessidade. Porque lá naquele tanque de Betesda, ele podia curar todos aqueles enfermos. Só que ele curou apenas uma pessoa. Por quê? Porque Deus não atua, não trabalha por necessidade, e sim por propósito. Levanta a mão, por favor. Eu quero que vocês recebam. Nós não fomos chamadas, nós não fomos separadas, nós não fomos escolhidas para dar resultado. Nós fomos separadas e escolhidas por Deus para fluir com graça, autoridade, liberdade e poder. Você não foi separada para o Senhor para dar resultado. Flua com liberdade na graça do Senhor. Amém? Obrigado, Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu ventre, mesmo que você não seja casada, mesmo que você seja uma jovem solteira, mesmo que você seja uma adolescente, mesmo que você já seja uma senhora que já está na menopausa, ou já passou da menopausa, ou já até operou para não ter mais filho. Mas eu quero que você ponha a mão no seu ventre, porque esse lugar ele é muito profético. Ele é muito profético. E você repita o seguinte: escolhas certas pavimentam o futuro geracional. Tudo que eu e você escolhemos hoje não tem mais a ver comigo, não tem a ver mais com você, mas tem a ver com os meus netos, com os seus netos, com os nossos bisnetos, tem a ver com os filhos que vão chegar nessa casa. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Nada mais tem a ver conosco, tudo tem a ver agora com uma geração que tinha um bebezinho ali mamando no peito da mãe. Tudo já tem a ver com essa geração. Todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós pavimentarmos, tudo já tem a ver com essa geração. Amém? E aí, nós vamos passear. Eu vou ler só no finalzinho, eu vou ler alguns versículos com vocês. Então, fica no livro de Ruth. Aí, o que acontece? Elimeleque, ele vai para Moabe, e lá em Moabe, os seus filhos casam. Seu filho, deixa eu ver aqui na Bíblia. Quilom e Malom. Eles casam com moabitas, uma chama Orfa, outra chama Ruth. E o que acontece no capítulo 1, que a gente lê? Elimeleque, ele morre. E logo em seguida, morrem os seus filhos. E fica 3 viúvas. Fica Noemi, a sogra, a esposa de Elimeleque, Ruth e órfão. E aí, o que acontece? Noemi, ela decide. Aqui no capítulo 1, no versículo... Eu vou ficar de óculos, eu não gosto de ficar com esse óculos, porque ele é muito chamativo, mas vou ficar com ele. No capítulo 7, fala assim: saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Quando a gente lê caminhando, isso fala de atitude. Isso fala de decisão. Isso fala de movimento. E mulher vencedora, ela é uma mulher decidida. Mulher que anda em propósito, ela é uma mulher que se movimenta, porque água parada dá dengue. Mulher de propósito, mulher vencedora, ela, além de ser uma mulher decidida, uma mulher que se movimenta, ela é uma mulher de atitude. E Noemi, ela nos ensina isso. Ela decidiu voltar para a sua terra, porque ela estava recebendo a informação que lá estava prosperando, lá está aquilo que você estava plantando, você estava colhendo. E ela decide voltar. E junto com ela, nessa caminhada, nessa volta para Judá, Orfa e Ruth estão indo também. E deixa eu voltar aqui para mim não me perder. E existe um convite para mim e para você nessa noite. De nós voltarmos. Nós não voltamos no nosso passado. Esta noite nós precisamos zerar o nosso passado. Zerar o nosso passado para poder a gente viver o novo de Deus. Por isso que há um resgate de Deus hoje na minha vida e na sua vida.
Só que existem algumas coisas, existem alguns lugares que nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. E Noemi, ela caminhou de volta para sua terra, para sua nação. E se Deus está dando uma palavra como essa, é porque existem mulheres que precisam voltar para algum lugar. E o convite nessa noite é que nós voltamos para um lugar da onde a gente nunca deve sair, que é da presença. Nunca saia da presença. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é onde ninguém nos vê. Aonde só está eu e ele. Aonde só está você e ele. Esse é o lugar que nós devemos estar. No lugar de intimidade. No lugar de leitura da palavra. De meditação na palavra. Aonde só está eu e ele. Aonde só está você e ele. Esse é o convite. Que nós precisamos voltar para alguns lugares. E esses lugares é o centro da vontade de Deus. Amém? Gente, faz mais de um ano que eu estou orando por algo. Mais de um ano que eu estou orando, jejuando por algo. E esses dias eu voltando de Mogi para Bertioga, voltando do médico, eu falei, Deus, você não fala. Você fala comigo de várias coisas, mas disso que eu estou orando, o Senhor não fala, o Senhor não usa um profeta, o Senhor não fala através da tua palavra. O Senhor não dá um sonho para mim. Aí o Senhor falou assim para mim, dê o passo. Põe o pé no caminho, que eu descortino tudo, todas as coisas. E eu quero falar para vocês que da mesma forma que o Senhor falou comigo, já tinha a ver com aquilo que Ele queria entregar aqui. Existem mulheres que estão com uma capa de religiosidade, como eu estava. Eu estou buscando algo em Deus, eu estou dependendo de Deus, e nós precisamos ser dependentes de Deus. Só que às vezes os nossos medos nos sabotam, e aí a gente veste uma capa de religiosidade, e aí nós falamos que nós não estamos fazendo algumas coisas, porque Deus não respondeu, porque Deus não disse sim, e na verdade é uma capa de mentira, de medo, de insegurança, mas nessa noite tudo isso vai cair por terra, porque o resgatador está aqui. Amém? Tire essa capa de religiosidade, de transferir para Deus aquilo que é mentira, que é medo, que é insegurança, porque Deus está falando para você, dá o passo, caminha, que eu vou descortinar tudo. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Vamos lá. Ai meu Deus, eu não estou me perdendo aqui. Vamos lá, Jesus. Aleluia, Jesus. Olha só, vamos voltar para João 5. Em João 5, Jesus ele chega no paralítico e fala assim, queres ser curado? E aí o paralítico podia falar assim para ele. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus e que tinha o poder da cura. Mas ele poderia ter respondido, eu quero ser curado. E Jesus poderia ser a pessoa que ia pegar ele e levar até o tanque de Betesda quando o anjo descesse e movimentasse as águas. Mas o que o paralítico ele fala? Ele fala que ele fala da sua dor. Ele fala do seu problema. Ele fala, ninguém me joga no tanque, ninguém me leva no tanque. Ele falou da dor, ele falou da enfermidade, mas ele não falou, eu quero ser curado. Meu pai, esse cara é o cara que vai me jogar no tanque. E muitas vezes é assim que nós estamos. A gente veste aquela capa de comiseração, aquela capa de coitadinha, aquela capa que ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me reconhece. Ei, sabe o que Jesus falou para aquele homem? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Muito mais que curar a paralisia, Deus quer curar a nossa mente, a maneira que a gente pensa. Existe um novo caminho. Existe em Hebreus 10, nós até cantamos sobre um novo e vivo caminho. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho.
Esaú. Zera o seu passado, porque Jesus já pagou um preço e Ele já deu para mim e para você um novo e vivo caminho. E o que acontece? Muitas das vezes nós estamos como esse paralítico. Ai, porque a irmã não me cumprimentou, porque a irmã não orou junto comigo. Ei, você é a habitação do Espírito Santo e existe um favor de Deus dentro de você. Abre a tua boca, interceda. Glória a Deus. Deus levanta mulheres para caminhar conosco, para orar junto conosco, entrar em algumas batalhas junto conosco. Mas se não entrar, você é a habitação do Espírito Santo. Ao favor sobre você. Ore você. Não dependa das pessoas, dependa do Senhor. Toma a tua, levanta nessa noite, toma o teu leito e anda. Muito mais que curar a paralisia daquele homem, Deus queria libertar a maneira que ele pensava. Porque Ele não falou, seja curado, Ele falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem levantou e andou. E nessa noite há um resgate na minha vida e na sua vida, para que a gente caminhe de glória em glória, de vitória em vitória, porque o Senhor já nos fez mais do que vencedoras através da morte de Cristo Jesus, através do está consumado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Levanta-te, levanta-te. Eu quero que você repita assim: mulheres de reações mudam o cenário. E foi isso que Noemi e Ruth fizeram. Até hoje nós falamos dessas mulheres. Até hoje essas mulheres são inspiração para a minha vida, para as nossas vidas. Mulheres de reação mudam o cenário. E aí, Noemi e Ruth chegam lá em Judá. E aí, aqui no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 13, 12, 13, fala assim, Ruth 1,19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: é esta porventura Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Quando você pega, tem uma Bíblia chamada Bíblia Strong. Quando você vai no original do comoveu, elas não estavam com compaixão. No original, o comoveu significa, em hebraico esse comoveu significa murmuração. Noemi, ela não foi bem recebida em Judá pelas mulheres, por algumas pessoas, porque elas murmuraram. Não é esta Noemi? Isso aqui, quando a gente vai para o original, por isso que é importante, abaixe no seu aplicativo Bíblia Strong, tem um valor, não é tão baratinho, mas vale a pena. Se você é uma mulher de propósito e mais que vencedora, você não vai fazer conta, porque você tem sede e fome de Deus. Então você vai buscar conhecimento, vai buscar profundidade. Então baixe no seu aplicativo, baixe no seu celular Bíblia Strong, e tudo que você for ler, aperta na letrinha, porque aparece no hebraico original, e aí muda tudo a revelação. Então ela não foi bem recebida. E aí o que ela fala? Eu não sou mais aquela mulher plena. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, amargurada. Eu quero lembrar vocês que nós passamos por processo, nós passamos por tempestades, nós passamos por tristeza, por dor. Só que o nosso processo não define a nossa identidade. Por um momento de dor, por um momento de aflição, de angústia, Noemi, ela esqueceu quem ela era. E ela falou: eu sou uma mulher amargurada. E quando a gente pega o significado do nome de Noemi, o significado do nome de Noemi é agradável ou delicada. Junto comigo, eu estou aqui com 3 intercessoras e tem mais 2 perdidas por aí. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que vieram comigo e das outras 2 que estão perdidas por aí. Gente, eu quero que você fique de pé, Andresa. A Andresa e a Bela. A Andresa é mãe da Maria Clara e a Bel é a irmã da Maria Clara. Pode sentar. E eu quero que vocês aplaudem o Senhor pela vida dessas 2. Ontem fez 7 dias
que a Andresa sepultou a filha dela de 9 anos, Maria Clara, uma morte súbita. Todo mundo está falando para ela que ela tem que viver o luto, que a família tem que viver o luto, tem que chorar. Pode questionar Deus, porque Deus não vai brigar com ela. Deus respeita a dor dela, o processo dela. Só que a filha dela foi sepultada na quinta-feira e eu não fui para o culto, porque eu não dormi a noite inteira, eu estava ao bagaço. Aí estou assistindo o culto online. Quem está sentado na primeira fileira, com as mãos levantadas adorando ao Senhor? A família inteira. Ela sabe que ela precisa viver a dor, mas a dor não está paralisando ela. Você entende? Ela está triste, ela está passando pelo processo, mas ela não está amarga, porque ela sabe quem ela é, e ela sabe que ela é agradável e delicada. Cada uma de nós temos o nosso temperamento, a nossa singularidade, mas nós temos a identidade de filha. Nós temos também a identidade de Noemi, de uma mulher sensível e delicada, de uma mulher agradável e delicada. E no domingo, gente, estava lá no culto da manhã e no culto da noite. E no culto da manhã, eu e o meu esposo, nós fomos totalmente constrangidos. Por quê? Eles pediram para ter um tempo com a gente de intimidade. E nesse tempo de intimidade, sabe o que eles fizeram? Eles lavaram os nossos pés. Outras pessoas já lavaram os nossos pés. Eu já lavei os pés de muita gente. Só que eles prepararam. Eles trouxeram óleo com um cheiro maravilhoso. Eles trouxeram flores. Eles prepararam aquele ambiente de honra. E eles não são assim só comigo, com o Fred. Eles são assim com todas as pessoas que passam pela vida deles. Um princípio de honra. No final do culto, abrace ela. E você não vai estar só dando um abraço. Você vai estar recebendo honra. E então eu quero lembrar vocês que os nossos processos de dor, de luto, de tempestade, não definem quem nós somos. Não define não deixa de nos fazermos filhas. E o Senhor nos lembra nessa noite que nós somos filha amada, que Ele já colocou óleo na nossa cabeça, que Ele já colocou vestes brancas, e Ele já colocou a gente, Ele já deu um lugar na mesa. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Mulheres, gente, a gente tem uma mania. Quando a gente vê uma mulher trabalhadora, uma mulher que o marido trai, ou que o marido falece, ela cria os filhos sozinha, a gente fala, nossa, como aquela mulher é guerreira. Quantas vezes eu usei esse adjetivo para falar de outras mulheres, para falar da minha mãe? Quantas vezes as pessoas usaram esse adjetivo para falar sobre a minha pessoa? Quantas vezes chamaram você de guerreira? Só que eu vou falar para vocês, a gente precisa destronar esse adjetivo. Sabe por quê? Mulher guerreira é mulher que gosta de luta. Mulher guerreira é mulher que gosta de confusão. Mulher guerreira é mulher que gosta de estar em guerra. O que nós somos é mulheres resilientes. O que nós somos é mulheres cheias da fortaleza do Espírito Santo. O que nós somos é mulheres violentas contra todo levante de Satanás. Não aceite mais esse adjetivo de ser uma mulher guerreira. E nem verbalize isso na vida de mais nenhuma mulher. Porque nós somos mulheres de paz. Nós somos mulheres de reconciliação. Não mulher de guerra. A gente tem o nosso general que vai na frente e luta conosco muitas guerras. Só que nós somos mulheres cheias da fortaleza de Deus. Nós somos mulheres resilientes. Nós não somos mulheres que amamos lutas. Amém? Não chame mais ninguém de mulher guerreira. Porque mulher guerreira é a Xirra. E eu não sou a Xirra. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou mulher valente, que luta contra toda mentira de Satanás. E você é essa mulher valente. Você não é Xirra. Você é filha amada de Deus, que pega a espada, pega a verdade e taca essa verdade na cara de Satanás, na mente na cabeça de Satanás, e fala, eu sou mais que vencedora. Eu sou uma fortaleza. Eu sou uma mulher que anda em propósito. Eu sou uma mulher de paz, de reconciliação. Amém? Eu fui pega esses dias por uma mulher de Deus que me mentoria.
A minha pastora que tem me mentoreado, me dado destino. E ela falou, e ela estava fazendo um trabalho, um processo de cura, de libertação comigo. E ela falou para mim, fala os adjetivos da sua mãe, fala os seus adjetivos, adjetivos da sua filha, os meus adjetivos. E a primeira coisa que eu falei, guerreira, ela está amarrada em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu estou te chamando de guerreira. E aí ela descortinou. Ela descortinou um caminho para mim. E nessa noite o Senhor está descortinando isso para mim e para você. Amém? E a gente não faz por mal. Mas quando a gente entende a profundidade de cada adjetivo, de cada palavra, aí a gente fala, opa, agora eu sei da verdade, não vou falar mais isso. Aleluia. Gente, quando Jesus morre na cruz, Ele alcança para mim e para você a graça e o favor. A graça e o favor eu não merecia, nenhuma de nós merecíamos, mas nós desfrutamos da graça e do favor de Deus. E naquele momento, Noemi e Ruth já começaram a desfrutar da graça e do favor de Deus. Porque quando elas chegam em Judá, está acontecendo a primeira colheita. E eu quero lembrar para vocês que nós já desfrutamos dessa colheita a cada manhã. A cada manhã nós desfrutamos da misericórdia do Senhor que se renova todos os dias na minha e na sua vida. Todo dia tem colheita para mim e para você. Todo dia tem primícia de Deus para mim e para você. Todos os dias. E aí a palavra aqui em Ruth 1 fala disso. Fala aqui, ó. Deixa eu ler aqui. 1:22. Assim Noemi voltou. Não, mas assim, aqui mesmo. 1:22. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, a sua nora, que veio do país de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. Chegou na hora que estava colhendo os melhores frutos. E aí, nós vamos falar outra coisa muito maravilhosa. Ruth está com a sogra dela lá em Judá. E Ruth, ela deixou a sua terra, sua nação, ela deixou os seus familiares, ela deixou a sua cultura, os seus costumes, para ir para uma nova terra e para servir e conhecer um novo Deus. Então Ruth literalmente decidiu andar numa zona de risco, porque ela não sabia o que ia acontecer. E mulheres vencedoras e mulheres que andam em propósito, elas não têm medo de andar numa zona de risco. E outra coisa, Ruth, ela saiu literalmente da zona de conforto dela. E esse é o chamado para mim e para você, sair da zona de conforto. Não abrace a zona de conforto. O lugar mais perigoso para mim e para você estar é na zona de conforto. E o que acontece? Quando a gente começa a ler toda essa história, Ruth, ela não é uma mulher acomodada. Ela é uma mulher que se levanta na dor. E aí a gente lê aqui que Ruth, no capítulo 2, ela fala assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Estou no 2:1, agora eu vou para o 2:2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Gente, nós temos um curso da Universidade da Família que eu creio que vocês conhecem esse curso, que tem uma lição que fala assim: nunca perca as oportunidades. E Ruth, ela saiu da zona de conforto, ela decidiu andar numa zona de risco. Deixa eu correr, meu Deus do céu. Ela decidiu andar numa zona de risco e ela não abraçou a zona de conforto. E aí ela fala para a sogra: sogra, eu vou para o campo. E eu creio que eu vou encontrar um lugar bom para mim estar colhendo para mim e para você. E a sua sogra a abençoa. Então, isso nos ensina que Deus, Ele não chama mulheres desocupadas. Deus, Ele chama mulheres disponíveis. Ei, quem é desocupado aqui? Quem não tem o que fazer?
Todas nós somos mulheres ocupadas, só que nós somos mulheres disponíveis. Não dê desculpa. A pastora ligou: ô irmã, hoje nós vamos fazer um faxinão lá na igreja. Ai, pastora, não posso. Eu sei que, gente, a gente tem a nossa vida. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso marido, a gente tem os nossos filhos. Mas se organize. Seja disponível para fazer visita, seja disponível para vir lavar um banheiro, seja disponível para visitar uma pessoa, seja disponível, amém? E Ruth, ela nos mostra isso, que Deus, ele não chama pessoas desocupadas, ele chama pessoas disponíveis. Gente, o meu esposo, ele renunciou à sua profissão, ele renunciou o seu salário, que não era pouco. Eu fico em conflito. Eu sou língua preta. Eu fico em conflito quando alguém chega em mim e fala: eu quero ser missionário, principalmente jovem. Não trabalha, não paga água, não paga luz, não paga aluguel. Ai, pastor, eu quero ir para missões. Mas você vai renunciar ao quê? Deus não chama a gente desocupada. A vida com o Senhor é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. Então vai trabalhar primeiro, vai estudar primeiro, vai se preparar primeiro. Porque a gente sempre tem que deixar o que é de Deus para pegar o que é de Deus. O que você vai renunciar? Entende? Então Deus não chama pessoas desocupadas. Então se você está só lá sentado assistindo a novela da Globo, à tarde, sei lá que novela que está... Eu não sei nada de novela, gente. Graças a Deus que o Senhor já me libertou. Mas se você está o tempo todo presa na Netflix, presa no Instagram, é porque você é uma pessoa desocupada. Só que nessa noite há um resgate de Deus na minha vida e na sua vida. Porque a partir de hoje você vai para o campo colher. A partir de hoje, você vai se tornar uma mulher disponível. Amém? Porque muitas vezes nós somos aquele... Tem um versículo na Bíblia que fala de um demônio chamado Dadá. Muitas vezes a gente fica com aquele comportamento de só: me dá, me dá, me dá. Pastora, ora por mim. Pastora, jejua por mim. Só quer receber, mas não quer entregar. Vou fazer um desafio para vocês, hein? Você que é empreendedora, ou você que nem é empreendedora, mas você vai falar: eu sou mulher que dá. Eu não vou só para o culto das mulheres para poder desfrutar da hora do sorteio. Eu sou mulher que entrega. Vai amanhã, pega um dinheirinho que você tem, compra um sapato, compra uma havaiana e entrega aqui no altar do Senhor. Porque você é uma mulher que não quer só receber. Você é uma mulher de propósito e vencedora. E uma mulher de propósito e vencedora, ela não quer só receber. Ela não quer só me dar, me dar, me dar. Ela quer entregar. Quando Ruth vai colher espigas no campo, ela vai no campo de Boaz. E Boaz, ele é parente do marido de Noemi. Só que Ruth nem sabia. E como é bom, gente, nós estarmos inocentes em muitas coisas. E quando ela chega lá, ela é vista. Ela é vista para o Boaz. E o que acontece? A decisão dela de vir para uma terra que não era dela e servir o Deus de Noemi provocou o céu. E ela deu testemunho de si sem abrir a boca, porque correu a notícia do que ela havia feito. E eu quero falar para vocês, a gente não tem que dar testemunho de si falando. Nós damos testemunho de si através do caráter de Jesus em nós. Não é no nosso falar, é no nosso agir. Não é no nosso fazer, é no nosso fluir. E foi isso que Ruth fez. Ela deu o testemunho de si através do seu caráter, através do princípio de honra que ela teve com a sua sogra. O princípio de honra que ela teve com a sua sogra, o sair da zona de conforto e ir para o campo fez ela ser vista. E nessa noite eu quero falar, você está tendo o mesmo comportamento de Ruth. Sabe por quê? Porque você está aqui. Você fez a sua inscrição, você semeou R$30, porque você tem sede e fome de Deus. Você poderia estar na sua casa comendo uma pizza com seu marido, assistindo uma Netflix, ou indo no cinema, sei lá, na casa de uma amiga, mas você escolheu estar aqui.
Você escolheu estar no campo. Então significa que você está sendo vista pelo grande resgatador. E eu quero aplaudir ao Senhor pela sua vida. Ruth foi vista produzindo, totalmente fora da sua zona de conforto. O princípio de honra de Ruth com Noemi provocou o céu. E o meu esposo, ele sempre prega. Porque aí Boaz viu e ele começou a falar para os seus funcionários: deixa cair mais espiga, deixa ela pegar, protege ela, põe ela junto com as mulheres. E eu quero falar, quando a gente vive em princípio de honra, quando a gente decide servir esse Deus, como Ruth decidiu servir, o altar não deve nada para ninguém. O altar não deve nada para mim, não deve nada para você. Nós somos, e olha, eu quero falar, você está sendo vista nessa noite. Nós estamos sendo vista nessa noite e esse altar não deve nada para mim, não deve nada para você. E foi o que aconteceu com Ruth. E o mais lindo, gente, que coisa mais linda. O que acontece? Vou ler aqui, ó, Ruth 2:1. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, de família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respigava após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: Belém significa a casa do pão. Aqui é a casa do pão. Veio a Belém, e eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. No 5, depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora sem descansar nem sequer um pouco. Mulher de propósito e mulher vencedora não é preguiçosa. Então disse Boaz a Ruth. Aí isso já é no capítulo 8. Ruth está lá. Aí Boaz. Gente, quando a gente encontra Jesus, ele esquece o nosso passado. Então esqueça o seu passado. Você só volta no seu passado se for para curar. Mas se for para ficar lambendo ferida, não volte. Você tem que voltar no seu passado para liberar, para se perdoar, para perdoar quem precisa ser perdoado e deixar ele lá. Porque se Jesus... gente, era fervida. Eu beijei a torcida do Corinthians. Eu fiquei com a torcida do Corinthians. Eu não vim de um lar cristão. Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Eu era extremamente fervida. Mais fervida, mais fervida. Só que eu encontrei Jesus. E o meu passado, ele jogou no mar do esquecimento. E se ele esqueceu o meu passado, por que eu vou ficar lembrando do meu passado? Ou por que eu vou ficar lembrando do passado do meu marido? Ai, porque lembra quando a gente namorava? Gente, se Jesus perdoou eu, que era uma fervida, ele não vai perdoar meu marido, que era um fervido também? Então, assim, para de lembrar do seu passado. Se perdoe. E se algo aconteceu na sua vida com alguém que te feriu, que te defraudou, libere perdão. O perdão não é sentimento, o perdão é decisão. E mulher de propósito, mulher vencedora, ela entende que o perdão, eu vou ter que sentir para perdoar. Não, Jesus já te perdoou. Ele vai ter que sentir para te perdoar? Meu Deus do céu, se Deus fosse sentir para me perdoar, eu tava, meu Deus do céu, 0-0. E o que acontece? Jesus, ele deu vestes novas para mim e para você. Ele ungiu nossa cabeça e deu um lugar na mesa. E a mesma coisa Boaz faz com Ruth. A mesma coisa, Boaz, ele tipifica Jesus na nossa vida. Ruth, ela representa a noiva, que é eu e você. Ela representa nós perdidas. Nós,
num lugar terrível. E aí no versículo 8, olha que coisa mais linda. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirando. E vai muito mais, gente. Espera aí que aí tem um mais lindo ainda. Eu vou esperar chegar nesse versículo da mesa. Quando ele faz isso, quando ele faz esse convite para Ruth, sabe o que ela faz? Ela é grata. No versículo 2:10 fala assim: então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou: por que achei eu graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Gente, a gratidão, ela provoca o céu. Que da minha boca e da sua boca só sai a gratidão. Porque a murmuração, por conta da murmuração, o povo ficou 40 anos no deserto. Só que mulher vencedora e mulher que anda em propósito, ela é grata. Ela é grata na alegria, na tristeza. E, gente, Ruth, ela estava colhendo ali de Boaz, daquele comportamento de Boaz, aquilo que ela semeou, sendo leal à sua sogra, querendo experimentar do Deus de sua sogra. E o que acontece? O convite é para nós irmos para o campo. E no campo, tem hora que a gente vai semear com alegria, mas tem hora que a gente vai semear com lágrima. Mas o importante é a gente semear. Eu tenho certeza que além da Andresa, além da Bela, tem outras mulheres que estão vivendo muitos processos. Com o filho nas drogas, com o marido que não quer que venha para a igreja e outras situações, problemas financeiros, problemas de saúde. Ei, existe um momento de semear com alegria, mas também existe um momento de semear com lágrima. Mas não deixe de semear. Não saia do campo. Não se afaste do campo. E o que acontece? É esse coração que Deus procura. Um coração recheado de gratidão. Independente se Deus faz ou se Deus não faz. Que Deus ache em mim uma verdadeira adoradora. Amém? Que Deus ache em você esse coração. Porque é isso que a Bíblia fala. Que Deus está à busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí chega esse momento que Boaz... Ele fala algo que Jesus, ele faz conosco todos os dias. Todos os dias há um convite especial para mim e para você, com Jesus. Só que nem sempre a gente responde a esse convite. Só que nessa noite ele está aqui para nos resgatar. E se nós estamos aqui é porque a gente quer estar nesse lugar. Então ele está nos provocando para que a gente provoque ele. Nós podemos dar testemunho que Ruth era uma mulher quebrantada, humilde e grata. Este é o coração que Deus procura. Eu acredito que estamos aqui reunidas é porque temos este coração, ou estamos caçando por ele. E Jesus está nos vendo, e há um convite dele para nós nessa noite. E o convite é: senta comigo na mesa. Senta comigo na mesa. No 2,14 ele fala assim: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão e molhe do vinho o teu bocado. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão. Olha ela sendo acolhida. Olha eu e você sendo acolhida. E come do pão e molha do vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. O que Deus tem para mim e para você é excesso. Foi o que Boaz deu aqui para Ruth: excesso de amor, de misericórdia, de perdão. E eu já quero que o Ministério de Louvor suba aqui. Existem muitas mulheres que estão aqui, que estão se sentindo inúteis, desvalorizadas.
estão se sentindo defraudadas, mas há um resgate de Jesus aqui na minha vida e na sua vida. O Boaz está aqui e ele está falando assim para mim e para você: ei, senta aqui na mesa. Para de se sentir rejeitada. Para de se sentir inútil. Para mim você é muito útil. Seja disponível para mim. O Boaz está aqui para resgatar os sonhos perdidos. Resgatar e te fazer lembrar de promessas que Ele fez na minha vida e na sua vida. Há um resgate do Senhor nas nossas vidas. Jesus está aqui. Ele nos viu. Ele nos acolheu. E o convite é: senta na mesa. E o que acontece? Ruth, ela volta para casa e conta tudo o que aconteceu, todo o favor que ela viveu para Noemi. E aí Noemi pergunta para ela: quem foi a pessoa que fez isso? E aí ela fala que foi Boaz. E na hora, Noemi, ela agradece ao Senhor. Na hora, Noemi foi restaurada na sua identidade de filha, de mulher de propósito, de mulher vencedora. Porque quando Ruth já chega com cestos cheios de colheita, ela já agradece ao Senhor. E quando Ruth fala de Boaz, que foi Boaz que acolheu, Noemi continua com aquele coração quebrantado e agradecendo e entendendo o que Deus já estava fazendo. E ela falou: esse é o nosso resgatador. A primeira a ser resgatada foi Noemi, resgatada na sua singularidade, na sua identidade de filha amada e de mulher de Deus. Há um resgate nessa noite sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos lembrando a nossa filiação, nos lembrando a nossa identidade. E aí, eu quero te lembrar que Deus não escolheu eu e você para dar opinião na vida das nossas irmãs. Deus nos escolheu para sermos boas conselheiras, porque foi o que Noemi fez. Ela não deu uma opinião, ela deu um bom conselho para Ruth. E quando uma mulher de Deus, quando nós formos nos aconselharmos com uma mulher de Deus, que você tenha um coração quebrantado e um coração ensinável, porque busque conselhos com mulheres de Deus. Não busque opinião com a sua amiga da academia, com a sua vizinha que não conhece Jesus, que não se relaciona com a sua palavra. Existem líderes, tem a sua apóstola aqui, tem pastora na casa, tem líder na casa. Busque conselho com mulheres sábias, com mulheres que vão edificar a sua vida. Não busque opinião, busque conselho. E você que é mulher de Deus, não dê opinião na vida da sua filha, na vida da sua nora, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida de uma irmã da igreja. Deu um bom conselho. E esse bom conselho sempre vai vir do princípio da palavra, sempre vai vir do coração de Deus. O segredo é ser uma mulher com bons conselhos. E o segredo é ter o coração de Ruth, ter um coração quebrantado e ensinável. Porque ela foi seguindo o conselho de Noemi, e ela fez tudo o que Noemi falou. Se deitou nos pés de Boaz e foi acolhida por ele, contou toda a história. E ele falou: eu vou te resgatar. Só que antes de Boaz existia alguém na frente dele, um parente na frente dele, que podia resgatar Ruth. Só que quando a gente lê a palavra, Boaz, ele chama 10 testemunhas, e ele vai ter com esse parente, que era o primeiro a ter direito sobre o resgate, e conversa com esse homem. E aí no versículo 4 fala assim: então disse o resgatador, que era o outro parente: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Ele falando para Boaz. E aí depois no 8 fala assim: disse pois o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Quando naquela época os homens quando estavam fazendo um acerto, eles tiravam o calçado e trocavam um com o outro. E eu quero falar para você que o meu resgate, o seu resgate, foi pago a preço de sangue, a preço de obediência, a preço de amor, a preço de renúncia. Gente, que amor é esse? Eu e você, nós não merecíamos, mas mesmo assim, Ele pagou o preço, por mim e por você. E aí, eu quero que vocês fiquem de pé. E aí Boaz, ele casa com Ruth, ele resgata as terras de Noemi, ele devolve para Noemi,
Ele casa com Ruth, Ruth passa a ter um esposo, a ser dona daquelas terras e o melhor, ela engravida. Por quê? Porque ela tem um útero profético. E nós começamos aqui falando que mulheres que andam em propósito, mulheres que vencedoras, elas sabem que as suas escolhas têm colheita. Elas sabem que as suas escolhas não tem mais a ver com ela, tem a ver com uma geração. A decisão de Noemi e a decisão de Ruth pavimentou o futuro, o meu futuro, o seu futuro. Por quê? Porque Boaz e Ruth, eles foram pais de Obed. Obed, ele foi pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. E Jesus vem da descendência de Davi. Então você entende que o nosso ventre, ele é geracional. E que nós estamos aqui não por minha causa, nem por sua causa. Nós estamos aqui por conta do Senhor. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E para entender que mulher de propósito, mulher vencedora, ela carrega um útero profético, independente da sua idade, independente do seu estado físico. Ela sabe que nada é sobre ela, mas é sobre uma geração, é sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos bisnetos, sobre os amigos dos nossos filhos que estão nas faculdades, estão no ensino médio, estão no pré, na creche. É sobre crianças, é sobre jovens, é sobre ventre de mulheres que estão gerando ainda, sobre aquela jovem que está grávida e que foi abandonada e que está pensando no aborto, e você tem acesso a ela. Ajude ela, acolha ela. É sobre isso, nada mais é sobre nós. Tudo é sobre ele, tudo é sobre uma geração. Mulher que anda em propósito, ela não anda olhando para si, mas ela anda olhando para o alto. Ela anda entendendo que tudo que ela faz não tem mais a ver com ela, mas tem a ver com a sua família. Toda a sua decisão, todas as suas escolhas afetam a sua casa, afetam as emoções dos seus filhos, afeta a vida espiritual dos seus filhos. Se você é uma mulher que não ora, comece a orar na frente dos seus filhos. Não para você ser vista, mas para que você dê testemunho de Jesus na vida do seu filho. Se você é uma mulher que adora ao Senhor com as suas entregas, com a sua obediência, que você possa entregar mais, que os seus filhos, o seu marido possa testemunhar das suas entregas, das suas renúncias, mas com sabedoria, com ponto de equilíbrio, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai alcançar o favor do seu filho adolescente, do seu filho jovem, da sua criança. Não é no seu muito falar, mas é no seu bom testemunho. Nós não somos mulheres perfeitas, mas nós somos mulheres quebrantadas, mulheres que nos arrependemos quando nós ofendemos os nossos esposos, quando nós ofendemos os nossos filhos. Nós também erramos. Nós erramos com os nossos esposos, nós erramos com os nossos filhos, nós erramos com os nossos pais, mas nós somos templo do Espírito Santo, e a luzinha vermelha acende, e aí a gente tem um coração quebrantado, pede perdão para Deus e procura essa pessoa e se conserta com ela e fala: olha, eu errei, me perdoa, porque eu carrego um ventre geracional e nada é sobre mim, e eu não quero te perder para Jesus. Eu sou aquela ferramenta, que eu sou o agente de cura na sua vida. Eu sou aquela que vai te catapultar para o Senhor, que vai te catapultar com a cruz. Em nome de Jesus, louvor, vamos ministrar.